Olá, eu sou a Naná. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Se essa é a sua primeira vez por aqui, não se esquece de se inscrever para receber notificação dos próximos episódios. Oi, gente. Aqui é a Lai. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. E hoje o episódio ele vai ser bem longo e a gente pede um pouquinho da sua paciência porque a gente vai falar de adaptações, literárias, especificamente de Casa do Dragão e Daisy Jones and the Six. Primeiro a gente vai comentar sobre Casa do Dragão, então aqui a gente vai primeiro de sinopse, como a gente sempre faz. A Casa do Dragão, ela é uma série feita a partir do livro Fogo e Sangue, do George R.R. Martin, mesmo criador de todo o universo de Game of Thrones, né? As Crônicas de Gelo e Fogo. E esse livro, ele narra a trajetória dos membros da poderosa e temida Casa Targaryen, famosa por seus dominadores de dragões e poderosos monarcas que reinaram nos Sete Reinos durante quase 300 anos antes da Guerra dos Tronos. Então, o livro inteiro ele vai narrar esse reino, né, de 300 anos dos Targaryen. Porém, a gente só vai ver parte dessa história, né, em Casa do Dragão. A gente vai ver apenas a batalha chamada de a Guerra dos Dragões, né, a Dança dos Dragões, que é um trecho específico que se passa mais ou menos 115 anos antes da história que a gente acompanha lá em Game of Thrones. Então, a série, né, Casa do Dragão, ela foi produzida, né, lançada na HBO. Ela estreou em 21 de agosto de 2022 e ela já, sim, bateu recordes e recordes de audiência. Ela já foi renovada para a segunda temporada e atualmente a gente está aí, né, esperando mais datas sobre a série. Então, gente, para começar, a gente vai ter que começar falando de outras coisas. Por quê? Porque nos últimos meses, eu acho que tem se falado muito de adaptação. Acho que nos últimos meses ali de 2022, aqui no começo do ano agora, porque a gente teve, ali na metade do ano, até o final, a gente teve a Casa do Dragão, que é ali do mesmo universo de Game of Thrones, né, das Crônicas de Gelo e Fogo, na verdade, né, para ser pegando ali todos os livros. E nesse ano a gente já teve, além de Daisy Jones, a gente teve também The Last of Us, que é a adaptação do videogame. Então, no Twitter todo, tem muita gente falando sobre isso. Se é bom, se não é, se foi bem adaptado, se não foi. E aí, a gente teve um episódio ano passado sobre adaptação. E esse a gente vai falar mais de Daisy Jones. A gente também quer falar um pouco sobre, principalmente, a Casa do Dragão, que é baseado em livro, né? The Last of Us é videogame, não é muito a minha praia. Mas, então vamos falar da Casa do Dragão, que eu acho que até que gerou bem mais polêmica do que The Last of Us. A Lai leu o livro, eu não li. Eu tô aqui hoje como espectadora. Eu não li nenhum livro, eu não li Daisy Jones. Eu não li Daisy Jones e eu não li a Casa do Dragão. O nome do livro é esse mesmo, né? A Casa do Dragão. É a Casa do Dragão. Ele aqui no Kindle. A Casa do Dragão é a história da família Targaryen. Essa pronúncia é Targaryen. Desde... Eu esqueci o nome do cara. Me lembra aí, refresca a memória. Da morte do primeiro lá, que começa a série. Ah, tá. Eu tava pensando porque, tipo, o livro já começa. O livro começa de outra, né, parte? Ah, o livro começa de outra parte. O livro começa desde a fundação da Casa Targaryen. Desde quando a fuga o cara chegou, da né? Valíria, isso. Desde a fuga da Valíria até o coisa. Só que o formato em que ele é contado é como se fossem relatos, isso, sabe? Aí é que tá. Aí relatos é que tá e rumores. Aí é que tá o nosso... E aí vai contando assim bem rápido, sabe? Foi visto, foi dito, e etc. Como se fosse, sabe quando aquele livro de história? Diário, né? História. Livro de história, sabe? História real, que a gente via nos didáticos da vida do colégio.
que dizia, tem relatos sobre os povos maias, etc. Essas coisas assim. Então, aí que tá É a mesma pegada esse livro. Então, e aí tá ele começa questão, desde a conquista e vai até, eu acho que é uma das revoluções que tem. Mas é bem mais adiante, sabe? Ah, então o livro ele pega só um pedaço ali, né? O livro não, a série, ela pega só um a série ela pega ali pelo meio, mais ou menos, do livro. Então, é o nosso ponto aqui da polêmica da série. É justamente essa. Em Game of Thrones, a série, ela era baseada num livro, e no livro era em prosa. Tinha diálogo, tinha ponto de vista de vários personagens. Era um livro muito grande, então tinha muito material ali pra adaptar, né? Literalmente ali tinha muito material. Já esse A Casa do Dragão não é um livro em prosa. E aí é que tá a questão. Por um lado, eu acho que isso é ótimo, porque tem ali uma liberdade de criar muita coisa que o George lá não criou, né? Não criou, não. Eu acho que na cabeça dele ele deve ter criado, mas não escreveu, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, é complicado, porque quem lê o livro talvez tenha pensado naquela situação de outra maneira, e aí, na série, fizeram completamente diferente, que é a reclamação que eu mais vi, né? Principalmente ali, acho que nos últimos episódios, eu acho, ali nos 3 últimos, acho que foi quando eu mais vi reclamação, foi ali nos 3 últimos. Acho que antes disso estava todo mundo aclamando, estava todo mundo dizendo que estava ótimo, estava perfeito. Porque é da HBO, né? Importante lembrar também que é HBO Max, que todo mundo gosta, todo mundo aclama tudo que eles fazem, né? Mas aí é que tá. Meu problema com essa série não foi nem isso. Como eu não li o livro, não me chocou, né? Como aconteceu com os fãs. Mas meu problema com a série é que ela foi corrida demais. Eles pegam ali. Eles começam com a Rhaenyra ali com uns 14 anos, é isso? Uns 13, 14 anos. E termina. Eu nem sei com que idade termina. A idade que eles estão ali. Porque dá uns saltos de tempo bizarros demais ali. Porque eles perderam muito tempo, eu acho, no começo, na adolescência da Rhaenyra, e a guerra em si, que é a batalha pelo trono, né? Nem começou. Sim, são os verdes contra os pretos, né? Começa a partir do momento do incidente que rola eu acho que é penúltimo episódio, né? Não é no Aliás, gente, vai ter spoiler, tá? Esse vídeo vai ter spoiler. Esse episódio vai ter muito spoiler. Assim, deixa eu explicar aqui como que eu conheci essa história. Eu já conheci essa história. Eu não li o livro, mas eu já conheci a história da Casa do Dragão. Porque quando eu parei de ver Game of Thrones, porque é uma série que, ao contrário de A Casa do Dragão, é muito arrastada, principalmente nas primeiras temporadas, eu parei e aí eu comecei a acompanhar o que acontecia pelo canal da Mikan e da Carol Moreira. Até hoje elas fazem vídeos juntas de Game of Thrones, nesse universo aí, e eu comecei a acompanhar com os vídeos dela. E lá elas fazem assim, uns resumos desses livros e de histórias que não estão nesses livros principais, né, das crônicas ali. E tem um vídeo sobre a Casa do Dragão. Aliás, tem um monte de vídeos sobre os Targaryen, mas tem um que é específico da Casa do Dragão, e elas contam essa história, né? E aí eu já conhecia, então. Só que quando eu escutei a história, o clima parecia diferente, né? Vamos dizer assim. O clima, não sei se a palavra seria essa, mas, por exemplo, aquela amizade da Rhaenyra e da Alicent, eu não sabia que existia, ou se existe no livro. Ou se eles inventaram. Não, inventaram. E aí a gente começa a ter as divergências e de onde. E aí começa a ficar estranho. Porque quando eu ouvi a história, me pareceu que era realmente todo mundo se odiando na casa ali, né? E no começo da história da série, não. Eles mostram elas melhores amigas. Dá até a entender ali em alguns momentos que a Alicent gosta da Rhaenyra de outro jeito. Em algumas partes, não sei se foi intencional ou se é a minha cabeça que tá vendo coisa onde não tem. Mas, e aí, acho que dura uns 4 episódios até a Alicent casar com o pai dela. E aí, pronto, aí desanda tudo. Inclusive aquele episódio, acho que é o 3 ou 4, que é o aniversário do primeiro filho deles, que eu esqueci o nome,
O aniversário do Aegon Eu acho que é o terceiro ou quarto, não? acho que é o terceiro episódio. Eu acho que é o terceiro episódio. Eu acho aquele episódio um monte de Queria esquecer. nada. Acho que um monte de coisa Então, desnecessária. então, eles resolveram aquele episódio era pra introduzir muito personagem que iria vir adiante, né? Que é a relação dela com o Kristen Cole, o fato dos Lannisters estar ali na volta e como eles acabam traindo, né, a Rhaenyra mais à frente, porque ela se recusa a casar com o Lannister. Então, tipo, eu entendi a intenção deles. O problema foi o formato como eles fizeram. E aí, E essa e aí esse execução problema vai se que vai repetir. ser várias vezes. Eu tenho muitas opiniões a dar sobre, mas eu vou esperar você concluir o pensamento para eu poder Deixa eu concluir. massacrar em paz. Eu, como não leitora, né? E aí, enfim, eu sabia a história já, porque eu já tinha ouvido, né? E aí, pra vou ser sincera também, eu não gosto dos Targaryen. Nunca gostei. Antes eu achava que meu problema era só com a Daenerys, mas quando eu comecei a assistir a série, eu vi que eu realmente não gosto de nenhum deles. E aí, mentira, eu gosto da história até me fugiu o nome agora da história. Qual é, menina? Que eu falei até que eu queria a série deles. A família rival lá dos bastardos Targaryen. Ah, os de Blackfire. Isso, Blackfire. Eu gosto da história deles. Eu acho que daria uma Sim. série muito melhor, inclusive. Mas enfim, não vem ao Então, caso. porque é animado, porque começa com uma grande treta de um cara morre e diz assim, agora todo mundo pode ser rei. Essa É treta, a receita pra dar merda, né? essa É uma treta é receita muito pra dar melhor. merda, eu Na gosto minha muito. opinião. Na minha opinião, é muito melhor. Mas enfim, deixa eu concluir. Enfim, eu sabia a história, e aí na série me pareceu muito diferente o clima ali da história. O que todo mundo reclamou, vamos chegar logo no ponto, né? O que todo mundo reclamou, e eu vou também meio que defender aqui um pouco, foi que lá nos últimos episódios, que o Viserys está morrendo, lá todo carcomido, quando ele tá morrendo, na história original, ele morre. E aí o que você entende é que a Alicent e o pai dela ali, literalmente dão um golpe pro filho dela assumir. Só que na série, eles colocaram que não, que o Viserys estava lá, falando lá na hora da morte, achou que estava falando com a Rhaenyra, e falou um negócio lá e tal, e aí a Alicent entendeu que não, que ele estava dizendo que o herdeiro era o filho da Alicent. E aí eu achei que ficou horrível isso. Porque não faz o menor sentido isso. Ela se convenceu de que ele estava falando com ela, mudando de ideia ali, uma parada que ele estava batendo o pé há, sei lá, 30 anos, dizendo que não, que a herdeira era a Rhaenyra, e aí do nada ele ali morrendo, mudou de ideia. E aí ela se convence disso, e dá o golpe ali, que na cabeça dela não é golpe. E aí eles transformaram uma parada vilanesca num mal-entendido. E eu achei isso horrível. Eu não sei como é no livro exatamente, mas o que eu tinha entendido escutando era que não era assim. Aí, mais na frente, que tem lá a morte do... Eu confundo os dois meninos. As duas crianças lá. Mas, enfim, o dragão come a criança lá, martiga lá a criança, filho da Rhaenyra, o mais novo, eu acho. E quando eu ouvi a história, também pareceu que tinha sido de propósito. Que tinha sido de maldade mesmo. E aí, na série, novamente, foi um mal entendido. Não foi porque ele quis. Não, a dragoa é surda, não escutou direito. Agiu por instinto e martigou a criança. E eu acho isso horrível. Eu acho... Por um lado, novamente, eu entendo que eles têm liberdade de criar, e eu acho que isso é bom. Mas, por outro, eu acho que tem umas mudanças que não fazem sentido. Tipo, eu acho que seria muito mais interessante colocar aquele menino caolho como vilão. Eu esqueci o nome dele. Desculpa, eu não lembro o nome de nenhum Targaryen. Fora a Rhaenyra. O Aemon. É o Aemon. Fora a Rhaenyra e o Daemon, não lembro de ninguém. E aí eles colocam isso tudo como um mal-entendido também. Sendo que lá na cena anterior, no castelo, ele literalmente chamou o menino pra brigar de faca, pra arrancar o olho do menino. E aí, 15 minutos depois, não, ele foi sem querer. Por que aquela perseguição toda num dragão, na chuva? Se ele não queria matar aquele menino.
Enfim, a série, no geral, eu achei boa, bem produzida, né? A HBO, enfim. Tem umas cenas muito escuras em alguns episódios que eu não enxerguei nada. Mas justamente tinha Game of Thrones, né? O episódio do enterro da irmã do Laenor, esqueci agora o nome dessa querida. Ela também. Gente, pelo amor de Deus. Não enxerguei nada naquilo ali. Tem umas cenas de sexo da Rhaenyra com o Daemon na praia que eu não vi nada. Eu não enxerguei nada. Eu só vi graças ao pessoal que editou a cena em cima e deu uma clareada, porque se não fosse isso, eu não ia ver nada. Teve um anjo que pegou todo o episódio e clareou as cenas mais importantes, assim, né, e tal. E, claro, né, obviamente, clareou também a cena do mais 18, porque tinha muita gente na expectativa pelo chip, mas enfim. Vou comentar isso também mais à frente. Que situação. Não, gente, esse chip... Pelo amor de Deus. Enfim, a série eu acho boa, bem produzida. Em questões de história, como eu já disse, eu não gosto dos Targaryen. Então, essa parte da história não me interessa, pra falar a verdade. Mas, enfim, é boa. 7 de 10, talvez, pra mim, como não leitora, tá? Eu não li. Então, talvez se eu tivesse lido, eu teria botado até a minha nota mais baixa, né? Mas, enfim, vai ter a história, vão ter mais temporadas aí. Até pra dizer que a minha reclamação não é sem sentido, o George R.R. Martin também disse que a série merecia ter mais uns 3 episódios. Ele falou lá. Eu li que ele falou. Mas ele aprovou, ele disse que gostou. Então eu imagino que ele tenha... Eu não sei, eu acho que ele participou bem menos aqui do que em Game of Thrones, né? Porque eu entendi, ele não deu tanto palpite. Foi o que eu senti, assim, pelo que ele disse. Ele disse que merecia mais uns 3 episódios, que ficou um pouco corrido, mas que ele tinha gostado, blá, 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 blá. Falou lá, né? Puxou o saco lá dos milhões que ele ganhou, os bilhões, e ficou por isso mesmo. Enfim, aí eu já li também que na próxima temporada tipo, porque tem uma cena, a cena do menino morre lá, né? E aí a série acaba aí, a primeira temporada. E na história original, que eu lembro, eu até assisti de novo depois pra lembrar o que acontecia depois na sequência, era a Rhaenyra se vingando e mandando, aliás, o Daemon, mandando matar os filhos da... Não lembro, os filhos do Aemon. Eu não sei o nome das crianças, enfim. Uns meninos lourinhos lá. Da Helena com o Aemon. Isso, eu não lembro o nome dela. A doidinha lá. E aí, pelo que eu entendi, isso é na sequência. Quer dizer, na sequência, sim, deve passar alguns dias, né? Pra chegar lá da Pedra do Dragão até lá em Porto Real, deve ter alguns dias, né? Enfim. Mas eu entendi que esse acontecimento de um pro outro não demora tanto. E eu já vi uma entrevista dos produtores falando que essa cena vai ter sim, lá pro final da temporada 2. E aí eu fiquei pensando, o que diabo que eles vão botar no meio aí, então? E aí eu já tô pensando, eles vão inventar demais. Esses caras vão inventar muito. Vai ficar igual aqueles episódios de Game of Thrones que era só conversa. Que eu achava um porre. Vai ter gente que vai dizer que eram os melhores. Não sei, eu não gostava. Enfim. É isso que eu tinha pra falar de A Casa do Dragão. São os episódios que eu gosto. Né? Tá vendo? Tá vendo você? Então, essa era a minha opinião sobre A Casa do Dragão. Minha opinião de quem não leu o livro e de quem não gosta dos Targaryen. Agora vamos à opinião da Lai, que leu e gosta deles. Sim. Eu sou completamente oposto, mas vamos lá. O livro, ele, como eu disse, né? Ele tem essa ideia de que ele é narrado através dos Maesters, né? Aquela galerinha lá que fica na Cidade Velha. É meio mordomo, meio médico, meio... Isso. Meio professor. Mas são aqueles... Isso, são aquela galera... Em GOT a gente vê o Sam estudando pra ser um deles, né? Isso. Então eles vão pra aquela cidade, que é Cidade Velha, o nome. E eles ficam lá escrevendo, relatando as coisas que eles assistem e tudo mais. Assistem durante a gestão dos reis. Então, por exemplo, em GOT, o Sam começa a escrever sobre, né, a Guerra de Gelo e Fogo. E os outros mestres fizeram isso no decorrer do tempo. Então, eles foram fazendo um compilado sobre o reino dos Targaryen, né? Desde o momento da conquista até o momento da rebelião dos Baratheon. E aí, importante, a ideia é essa, né? Fazer uma parêntese aqui, importante lembrar, que eu não mencionei,
que a Casa do Dragão se passa, acho que são 100 anos antes, dos acontecimentos de Game of Thrones. Eu não lembro quanto. Sim, mais de 100 anos, né? Logo no começo da série ele avisa, né? São 115, 120 anos antes da Daenerys nascer. Isso, continua. Então, tipo, são esses relatos, então são coisas que eles assistiram, assim, presencialmente, ou relatos que chegaram até eles, ou coisas que eles se depararam, ou cartas, etc, por aí vai. Então é naquele clima bem, sabe, didático, é muito didático, como eu comentei logo no começo. O livro ele foi feito num formato onde parece um didático sobre a história dos Targaryen. Então você vai como se você estivesse dando um aulão sobre os Targaryen, né? Sobre o reinado Targaryen. Então, assim, o que rola de tão díspare dessa série para os livros, né? Para o material de origem? É o ponto de vista. Por quê? E aí a gente entra numa questão também mercadológica, de sala de diretores e tudo mais, de produção, roteiristas, etc. Porque o livro inteiro, né? O livro que eu digo, esse pedaço, esse arco, ele é tratado de uma forma que os lados da briga, né? Tanto os verdes quanto os pretos, eles eram rivais desde o primeiro momento, sabe? Não existe uma pessoa certa. Deixa eu fazer aqui um parênteses. Uma pessoa certa. Eu vou fazer aqui o advogado do diabo aqui. Faz sentido, porque é mais interessante que você tenha lados da história que as pessoas se dividam. Eu sou time verde, eu sou time preto. Porque vende, as pessoas gostam disso, as pessoas fazem hashtag, as pessoas ficam falando disso o dia inteiro, as pessoas vão lá comprar o livro. Então eu entendo, por um lado, a decisão de fazer parecer que os dois lados estão certos, e eu tava achando que fazia sentido até essa cena da morte do Viserys. Aí eu já achei que não fazia sentido. Então, amiga. Eu achei que a Alicent... Peraí, deixa eu terminar. Eu achei que a Alicent, defendendo ali os filhos dela, até naquela cena lá que o Caolho lá perdeu o olho, até ali eu tava com ela ainda. Eu falei, é isso aí, é teu filho, defende sim, entendeu? Eu acho que ela tava... Faz todo sentido ela defender os filhos dela. Só que aí, na cena do Viserys, não fez mais sentido. Um mal entendido, ela deu um golpe, botou o filho dela no trono, sabendo, por um mal entendido, sabendo que a intenção do pai dela, desde quando ele colocou ela pra seduzir o velho, lá anos antes, mas aí foi um mal entendido que fez ela dar o golpe. Não faz sentido, é fraco, entendeu? Então, mas é esse que eu ia chegar. O livro inteiro, o material original, ele é feito com base de que os dois lados estão certos. Os dois lados têm argumentos, os dois lados se odeiam, os dois lados poderiam vencer ou não essa guerra. E é essa coisa que pega muito quem assistiu a série, né, depois de ter lido os livros, porque eles fizeram de um ponto de vista onde os verdes, metade dos verdes são inocentes. Você pode perceber, a Alicent toma decisões, mas, nossa, não era a intenção dela. Isso, ela aí no humilha episódio... a Rhaenyra, mas, poxa, não era a intenção dela. Ela ameaça... Eu acho engraçado que ela dá o golpe, aí na manhã seguinte ela vai lá no quarto da qual dela que eu esqueci, argumentar lá com a Rhaenys. Isso, com a Rhaenys. Ela, não, porque isso, porque aquilo, e a Rhaenys olhando pra ela com a cara de sério... Não sei o que tá falando. E aí ela diz que não, que ela não quer que ninguém morra. Vai lá, oferece lá um acordo pra Rhaenyra. Há quantos anos ela conhece a Rhaenyra? Ela achou mesmo que a Rhaenyra ia aceitar aquele acordo, sabendo que a menina tava esperando há 30 anos pra chegar no trono. Sabe algumas coisas sem sentido pra mim? Tipo, se eles tivessem feito ela dar o golpe, porque ela, não, meu filho tem direito, ele é o filho homem, ele é o herdeiro homem, ele tem direito de ser o rei, que é o que o pai dela tem. Porque é o que acontece no livro. Isso, se ela tivesse feito isso, eu tinha ficado do lado dela. Eu digo, tá aí, certo, tá certo, é o direito dela. Agora briguem aí. Mas não, foi um mal entendido.
E é isso que pega muito quem assistiu a série após ter lido o livro, porque, ou até mesmo agora quem tá lendo e tá vendo essas incongruências, inclusive tem conversas de bastidores onde parte da equipe de roteiristas comentou: você não pode gostar do Daemon, né, como personagem porque ele é um vilão. E isso pega muito quem leu, porque a premissa... Ele é um vilão, não, é porque ele é babaca. A premissa de GOT inteira é que não existe um vilão, sabe? Não existe uma pessoa exatamente errada ou uma pessoa exatamente certa. Tanto que a maioria dos fãs, eu inclusa, a gente se pega muito nessa trama porque cada um tem uma motivação pessoal muito forte pra tentar chegar no trono. Qual é a motivação do Daemon? O Daemon era uma questão dele de que ele sempre foi... Ele é o segundo filho. Os segundos filhos nunca são coroados. A não ser que aconteça uma cagada enorme. Os segundos filhos não são coroados. É horrível. Então... É essa a motivação dele? É essa? Não, calma. Eu vou chegar lá. Pra mim, ele é o pior personagem dessa série. Pra mim, ele é o pior personagem. É o único que eu não consegui entender em nenhum momento e ficar do lado dele em nenhum momento. O dragão dele é o mais bonito. Isso aí eu tenho que, né, dar o braço a torcer. O dragão dele dá um medo desgraçado. Mas a motivação dele eu não vejo. E pra mim ele é o pior personagem. Cara, mas aí é que tá. Ele era sempre, sabe, o famoso, o relegado, tudo mais. A gente pode pegar, por exemplo, agora com todo o estardalhaço que o Harry tá fazendo. Porque, tipo, eu nunca vou ser rei, então eu vou jogar tudo na merda. Basicamente, era essa a ideia do Daemon. Eu nunca vou ser rei, então eu vou fazer tudo na merda. Então, tipo, é plausível porque a gente tá vendo acontecer ao vivo, sabe? Acontece na vida real. Então, tipo, também tem muito essa pegada. O George, ele escreve muito baseado na própria família real. Tanto a antiga família real lá, da época dos Tudors, das outras dinastias que chegaram antes e depois. E a mesma coisa... também influenciado pela monarquia atual, sabe? Afinal, o cara é inglês, né? E aí tem isso, e aí ele se junta a Rhaenyra, né? Porque tem todo um lance de que realmente existe a possibilidade deles terem se apaixonado? Existe. E é batido isso no livro, que existe essa grande possibilidade. Mas também tem esse viés de que ele casando com ela, ele poderia finalmente ser rei, pelo menos um rei consorte. Então ele iria chegar nesse trono, mesmo que por uma afinidade. Então é todo esse lance, sabe? Ele se junta e ele compra a briga dela a partir do momento que ele tá com ela, é o famoso, eu tô contigo, a gente vai até o fim. Então ele compra a briga dela, os filhos dela são tratados por ele como se fossem filhos dele também. E assim, as filhas dele também são... Tipo, ele não faz uma diferença, sabe? Tem uma diferença muito grande disso. O modo como ele trata uma das filhas por não ter dragão, sabe? Que ele é meio distante. Eu acho ele horrível com aquelas meninas. Isso foi patético. Foi? Eu acho ele horrível com aquelas meninas, sério. Ele nem olha. Nem olha pra cara delas. Foi muito mal feita. Toda uma construção, tanto que todo mundo falava, nossa, o Daemon pai, se visse esse Daemon pai da série, ele teria pegado ele na porrada, sabe? Porque ele nunca fez distinção entre as crianças. Inclusive, todos os filhos eram tratados como se fossem deles. Dele com a Rhaenyra, no caso. Não só o Aemon, o Aegon, filho deles dois. O outro, que eu esqueci agora, o segundo que vem depois, né? É Viserys, né? O segundo filho deles. Então, tipo, ele não trata, sabe? Não tem esse rolê de diferença. Na verdade, ele se apega e, como eu disse, ele vira uma família enorme e eles vão todo mundo junto. Se a gente tá junto, a gente vai junto até o final. Então tem muito disso. E tem essas incongruências, já começa daí. O comportamento do Daemon é diferente do livro pra série. E o comportamento de todo mundo foi alterado. Essa rivalidade dos verdes e dos pretos é muito declarada. As coisas que o Aemon fala sobre a Rhaenyra o tempo todo é muito escrachado. Ele debocha dela, ele chama ela de velha gorda. E ele trata ela muito mal.
Assim como a Rhaenyra, ela não se dobra pra eles. Aí ela diz que eu sou a rainha, vocês vão se dobrar pra mim, porque eu tenho claim, né? Eu tenho assim, coisa. Ela não é essa coisa fraca. E isso que me irritou muito na série, porque ela ficou muito fraca. É uma Alicent inocente, que ela nunca foi, e uma Rhaenyra fraca, que também ela nunca foi. E então... aí, pois é isso que eu tô falando. Quando eu ouvi a história a primeira vez, narrada pelas meninas no vídeo, me pareceu todo mundo ser bem mais vilão. Não vilão, não seria a palavra, Sim. Mas... Não sei qual seria a palavra pra descrever. Eles são cinzas. Eu considero eles cinzas. Aquela coisa assim, que ele não chega a ser... Esse clima de amizade, camaradagem da Alicent com a Rhaenyra... Eu até entendo eles colocarem isso pra dar uma profundidade na história, principalmente ali quando a Alicent casa com o Viserys, dá ali mais um drama, eu entendo eles fazerem isso, mas ao mesmo tempo, quando chega lá na frente, não sei, tem umas cenas que parece que a Alicent é apaixonada pela Rhaenyra, que ela tá com ciúmes, e aí aquela cena que, acho que já no 4º episódio, quando a Rhaenyra tá parindo lá, e aí ela manda chamar ela pra ver o menino e fica humilhando ela ali. E ela obriga ela a andar o castelo inteiro, logo depois de parir. E me parece mais uma questão ali por ciúmes do que porque ela realmente não gosta da Rhaenyra, entendeu? E aí eu não entendi, era pra ser uma amizade, é uma coisa meio homoerótica, o que é isso? Eu não saquei qual que era a intenção. Foi super mal feito, foi super mal construído. Por isso que eu gosto muito da série em determinados momentos. Eu gosto muito do primeiro episódio. O primeiro episódio traz muita coisa. Eu gosto também. Traz muita coisa pro. Assim, aquela chegada no universo de GOT, sabe? Eu lembro quando eu tava falando com uma amiga minha, eu disse assim, eu voltei pro universo de onde eu senti a falta de ter saído um dia. Né? Eu assisti a série inteira, né, até o final. Passei muito raiva e disse nunca mais, e eu não quis nem encostar mais nos meus livros, né? Eu tenho todos aqui em casa, eu só não terminei de ler O Mundo de Gelo e Fogo por completo. Tem umas partes que, quando retrato o norte, eu sempre vou lá pulo. Mas, assim, e quando eu vi o primeiro episódio, eu disse, nossa, isso aqui vai ser uma boa adaptação. Eu tava com fé, porque eu olhei assim e disse, cara, vai ser isso, né? Vão adaptar direito, vão dar um tempo, vão fazer tempo a tempo, e é isso. O que eu imaginava que fosse acontecer é que seria até o momento da morte do Viserys. Eu disse, bom, vai ser o momento da morte do Viserys, vai começar a guerra. Sim, porque eu achei que porque vai dar tempo, porque acontece muita coisa, né? Eu sei, a partir do momento que eles pegam, que é a partir da morte da Aemma, né, da primeira esposa do Viserys, até onde vai, eu disse, bom, acho que eles vão pegar daí, a gente vai ver o decorrer dos anos, tá, tudo bem, vai acontecer, tem muita coisa pra acontecer, vai parar quando o Viserys morrer. E aí não, sabe? Aconteceu ainda mais coisa e eles tentaram enfiar uma coisa atrás da outra, e eu acho que foi essa questão toda. O fato de que eles já declararam os verdes como protagonistas, como os inocentes do rolê. Ao menos uma das roteiristas já falou abertamente que ela vê a Alicent como a protagonista, a mocinha da história, basicamente isso. Nossa. E foi muito difícil ouvir isso, porque eu disse, gente, mas mas assim, não existe. Que tesão que essa galera tem em deturpar as obras do George R.R. Martin, né? Eu acho que ele só não reclama porque são as produções que mais vendem, né? Vendem horrores. Ele é literalmente bilionário agora. Os bisnetos dele têm dinheiro pra viver. Então ele não vai dizer nunca nada. Cabe aos fãs aceitar e brigar muito no Twitter. É isso. Sim. Então você gostou de 1 a 10. De 1 a 10, vai. Putz, de 1 a 10, 5, né? 5? Eu tava também mais baixa do que a minha. Mas tudo bem, tu leu, né? Então deve ter ficado mais. 5, porque eu acho que tirou a essência. E é essa questão toda, inclusive, que a gente vai debater lá em Desert Jones, essa questão. A essência. Se a essência da coisa for mantida, eu entendo, eu aceito. Mas eles mexeram na essência. Porque pra mim a essência do conflito entre as duas casas, que é a dança dos dragões, essa briga toda,
é estabelecida pelo fato de que os dois tinham argumentos, um mais fraco do que o outro, né? No caso, porque Rhaenyra já tinha sido aceita por várias casas. A questão toda, a culpa de tudo isso, na minha concepção, é do Viserys. Beleza, ele não teve filho homem. Então a Rhaenyra é a herdeira. Não vou deixar pra irmão, nem primo, nada. É um direito dele. A minha filha é a herdeira. Pronto, beleza, eu entendo. Nasceu um filho homem, muda a porra da sucessão. O que tem? Muda de volta. Pronto, agora é ele. Acabou. Não, ele continuou deixando a Rhaenyra, bateu o pé, deixou a Rhaenyra. E foi isso que causou tudo. Então, eu acho que a questão toda... Sim, tá no Viserys, mas aonde que... Eu acho que o erro dele, né, no ponto de vista, assim, meio tático, ele determinou que ia ser a Rhaenyra. As casas já tinham aceito que iria ser a Rhaenyra, já tinham ajoelhado. Não interessa mais, já tá nos altos, já tá, sabe, consagrado pela fé dos sete que ela seria a rainha. Então, ele tinha que ter refeito essa coroação, essa nomeação. O cara, mas o filho e tal, não sei o quê. Mas já teve do primeiro. Não interessa, reforça a porra da ideia. Ele não reforçou. Ele já disse, não, a gente já fez. E aí é que a questão toda é porque o Viserys era um rei fraco. Ele sempre foi um rei muito... tanto que existe uma piadinha dizendo como é que ele montou no último dragão vivo da conquista, né, da Batalha da Conquista, e sendo que os dragões eles só aceitam cavaleiros fortes, né, gente que realmente fosse valendo. E aí todo mundo diz assim, não faz sentido, o dragão tava com pena dele. Não era pra ele ser rei também, né? Devia ter passado pra Rhaenys também lá atrás. Não era pra ser rei. Ele devia ter passado pra Rhaenys, mas aí é o que acontece, né? Aquele caos, morre o primeiro, morre o segundo, depois o terceiro. Meus favoritos da série são aquele casal e os filhos. E eu tomara mesmo que façam a série deles, porque é bem mais interessante. Velaryon. Muito mais interessante do que os Targaryen. Mas enfim. É isso. Eu gosto dos Targaryen, mas enfim, eu tenho. Na verdade, as minhas duas casas favoritas são as que eu nunca vão ter uma adaptação, que são os Tyrell e os Martell, mas enfim, né? Sonhar mais um sonho impossível. Quem sabe, tem tanta coisa pra adaptar dessas crônicas ainda. Eu acho que a HBO deve ter comprado todos os direitos que envolvem as crônicas de Gelo. E vai ter adaptação até para os netos assistirem. É um mundo enorme e em expansão, porque o que acontece? O homem que tá escrevendo, e ele nunca termina de escrever, ele anunciou que ele já passou da metade, né, do livro. E segundo ele, falta só 25% agora para concluir. E conhecendo o método dele de escrita, eu acho que eu dou aí uns 2, 3 anos pra ele concluir esse livro. E aí ele vai pro último. Mandar pro cara que vai ler, vai dizer pra ele cortar um monte de coisa, reescrever outras, e aí mais 2 anos. Sim. Então, mais ou menos a minha alegria é que ele fecha o primeiro manuscrito, que aí ele já passa pro segundo. E aí... é a minha esperança. Mas o que acontece? Por que não anda? Porque ao mesmo tempo em que ele tá escrevendo o livro, ele tá expandindo o universo. Que a mente dele não para sobre esse universo. Então, a Casa do Dragão, por exemplo, saiu durante a escrita desse livro, do famigerado livro 6. Então, assim, tem muito material. Tem muita coisa pra adaptar, gente. Falando novamente aqui dos vídeos da Mikan e da Carol, eu acho que tem uns 1000 vídeos, sem ser brincadeira nenhuma. Eu não assisti tudo, eu assisti muitos, mas pelo que eu lembro, tem muita coisa interessante que podia ser adaptada e que eu acho que eles não vão mexer ainda. Tem muita coisa interessante que dá pra HBO adaptar e fazer série, assim, de sei lá, 2, 3 temporadas. Eu não sei quantas eles vão fazer de A Casa do Dragão, porque esse corte ficou aí meio estranho, né? Enfim, quando é a segunda temporada? Já tem data, ano? É em 2023? Não, eles só confirmaram que vai ter. Eles vão começar a filmar, eu acho que ano que vem. Estão vendo aí. Então vai demorar pra caramba. Agenda. Vai demorar horrores. Então, tipo, não vai ter com certeza ano que vem, né, ainda. Deve ter só, sei lá, em 2000 e a gente tem 23, eu acho que 2025, com certeza. Começo de 2025 deve ter série. Mas é isso, eu saí bem decepcionada com essa adaptação, porque é aquilo, né? Começa bem, depois degringola, mas é aquela coisa. GOT foi degringolar lá na 5ª temporada. Casa do Dragão degringolou na metade da primeira temporada, então isso é preocupante.
bem preocupante. Mas enfim, né? Enfim, E agora a gente vai partir para a segunda adaptação literária, né? Vamos falar do episódio. Daisy Jones. Que vamos nós. Todo mundo conhece Daisy Jones and the Six. Nos anos 70, eles dominaram as paradas de sucesso, fizeram shows para plateias lotadas e conquistaram milhares de fãs. Eram a voz de uma geração, e Daisy a inspiração de toda garota descolada. Mas, no dia 12 de julho de 1979, no último show da turnê Aurora, a banda se separou. Ninguém nunca soube porquê, até agora. Esta é a história de uma menina de Los Angeles que sonhava em ser uma estrela do rock e de uma banda que também almejava seu lugar ao sol. É o relato de tudo o que aconteceu: o sexo, as drogas, os conflitos e os dramas, quando um produtor apostou que aqueles jovens, juntos, poderiam se tornar lendas da música. Neste romance inesquecível, narrado a partir de entrevistas, Taylor Jenkins Reid reconstitui a trajetória de uma banda fictícia com a vivacidade dos melhores backstages do rock and roll. Então essa é a sinopse oficial, né, aqui no Brasil, do livro de Daisy Jones. O livro ele foi lançado aqui no Brasil em 2019 e a série foi lançada mundialmente na Amazon no começo do mês de março desse ano, de 2023. A série já vinha sido anunciada e debatida desde 2019 e começou a ter 2019 não, 2018. E o elenco e tudo mais, os produtores foram sendo confirmados a partir de 2019. Novamente, eu como não leitora, eu não li o livro. Eu tentei, eu não gostei muito da narrativa. Mais uma vez, a Taylor Jenkins Reid, ela usa esse formato de entrevista que eu não achei muito interessante. Ela também faz isso em Evelyn Hugo, mas eu, apesar de não ter gostado tanto, eu até que eu li rápido. Assim, porque talvez eu tenha achado a história mais interessante. Evelyn Hugo, ele tem muito mais uma pegada a própria pessoa falando só ela, né? Ininterruptamente a gente vê do ponto de vista só da Evelyn. Daisy Jones não, ele abre um leque muito grande, né? De várias perspectivas ao mesmo tempo. Pode ter sido isso. Enfim, e aí... mas eu tava curiosa pra assistir a série por ser outro formato. E aí eu pensei, não, talvez eu vá gostar, né? Agora de outro jeito. E aí eu fui assistir. Eu assisti os 3 primeiros. Eu disse que ia assistir o 4, mas eu acabei esquecendo. E aí hoje, quando eu lembrei, eu não tava no clima pra assistir nada, acabei não assistindo. Mas eu vou falar dos 3 primeiros, que eu acho que dá uma boa introdução. Mas é que tá. Não acontece nada nesses 3 primeiros. Na metade do terceiro pra lá, começa ali a pegar ali a questão, né? E aí eu até entendo, porque eu não sei como é no livro, ela vai falar depois de mim, mas aqui na série, no primeiro episódio, eles meio que tentam dar ali um background ali pra Daisy e pro Billy, que eu não sei se no livro eles são realmente os principais ou se eles são mais evidenciados aqui na série, mas na série foi isso que pareceu. E aí a Daisy essa menina, olha que coitada dessa menina rica aqui, olha, os pais dela não ligam pra ela. Ela tem esse quarto lindo aqui, mas os pais dela não ligam pra ela. Ela tá aqui cantando, a mãe dela manda ela calar a boca. E ela não acredita no talento dela. E aí ela vai crescendo ali com esse sonho de ser artista. E aí tem uma cena ali que dá a entender que ela foi abusada. Eu não sei se isso tem no livro também. Não aparece nada explícito, só fica ali subtendido. E aí ela vai crescendo ali, ainda meio ali que largada. Os pais dela não ligam muito pra ela. E aí depois mostra o Billy, que o pai dele abandonou a família e admirava muito o pai. Enfim, eles estão ali dando ali acho que na intenção de fazer você se conectar com essas pessoas, ou gostar dessas pessoas. Porque pelo que eu entendi de ouvir falar, no livro todo mundo é meio babaca. E aí eu não sei como é que fica na série depois desses 3 episódios que eu vi, mas o que me pareceu foi que eles tentam fazer a gente gostar deles ali
primeiro episódio ali, então não acontece muita coisa, é só essa introdução. E aí a Daisy vai crescendo, continua sendo meio que as pessoas meio que aproveitando dela. O cara lá rouba a música dela, não dá crédito, e aí ela fica nessa de que ela não sabe se acredita no talento ou não. E aí fica nessa os 2 primeiros episódios inteiros. E aí até quando ela sai de casa, e aí ela decide que ela vai tentar a carreira, enfim, fica uma enrolação danada nesses primeiros episódios, até ali a metade do terceiro, que é quando o cara lá, o produtor, decide tentar juntar ali ela com a banda. E aí tem a questão do Billy lá também, que casa lá com a menina, com a Camila. Na verdade, eu acho que eles não casam de cara, né? Eles estão namorando ali, aí ela engravida. E aí, eu não entendi muito bem, eu não sei como é que isso é no livro, mas o que eu entendi, a percepção que eu tive, é de que quando ela engravida, ele meio que pira, porque talvez ele lembre da relação com o pai dele, talvez ele ache que vai ser um pai ruim, que nem o pai dele foi, eu não sei. Ele dá uma pirada ali e meio que começa a usar droga, meio que começa a atrair ela, enfim. Outra questão que eu vi as pessoas reclamando, outra não, acho que a primeira questão que eu vi as pessoas reclamando na timeline foi de que a série é muito limpinha. Aparentemente no livro é bem mais pesado as coisas. E aí eu tenho que defender que é uma série da Amazon. As séries da Amazon geralmente não tem tanta coisa assim pesada. Pelo menos nós que eu vi, originais da Amazon. Mas, amiga, eles têm The Boys. Eles poderiam subir essa classificação indicativa. Tem subido a classificação. O material de The Boys já é muito violento por natureza. Eu acho que se colocar censura em The Boys, não ia fazer sentido nenhum. Mas não fez sentido Daisy Jones. Não, mas aí é que não fez sentido. Pra mim não fez. Porque você leu a história. Mas, amiga, são os anos 70. Nos anos 70 a galera usava cocaína direto. Como é que só tem... não faz sentido pra mim. As cenas dela usando, que eu lembro, era coisa muito rápida. Não dá a entender em nenhum momento que ela é viciada. Não dá a entender em nenhum momento que eles estão ali... vamos dizer que... É muito limpinho eles ali, no momento que eles estão usando ali. A cena é muito rápida, não mostra nada. Até a cena de sexo que aparece é bem rápida também. Eu acho que eles quiseram mesmo deixar a série mais... family friendly, entendeu? Para atrair mais um público adolescente, porque o livro teve muito leitor adolescente. Eu acho que essa a intenção deles, foi essa. Tem muita menina de 13, 14 anos que lê o livro, que é fã do livro, que eu acho que para colocar isso na TV, eu acho que eles não quiseram, entendeu? Para pegar esse público mais jovem, eu acho que eles preferiam deixar mais clean, vamos dizer assim. Pra quem leu, com certeza não deve fazer o menor sentido. Mas aí, o que eu quero dizer? O que eu achei desses 3 primeiros episódios? Eu não achei ruim. Eu achei a série ok. Era o que eu esperava? Não sei se eu tava esperando alguma coisa diferente. Eu acho que eu não esperava ver tanto... Eu acho que eu esperava ver menos background deles. Principalmente da Daisy. Eu não consegui gostar dela. Não desgosto de ninguém. Nem do Billy eu não desgosto. Eu também não consegui gostar. Não consegui me importar com aquele drama todo dela. Eu sou totalmente do lado dela na questão do abuso. Eu acho que ninguém merece. Sei totalmente contra. Vou deixar bem claro. Mas outras questões eu não consegui me... coitada dessa menina rica. Olha só. Os pais dela não gostam dela. E aí? Entendeu? Eu não consegui me apegar a nada. Acho a atriz ruim, ela é bonita, ela canta bem pra caramba. As músicas também que tocaram ali nesses episódios eu achei boas também. Eu gostei. Mas eu não consegui sentir aquela... Nossa, que paixão. Olha só aqui a Daisy Jones desse... Não sei se isso podia acontecer talvez mais pra frente, né? Porque como eu disse, esses 3 primeiros episódios não acontece nada. E eu falei que ia assistir mais um justamente pra ver se com eles juntos, né, como banda... Talvez eu me pegasse ali, né, aquela questão, mas não aconteceu. Não sei também se eu quero assistir ainda, porque geralmente não me pegou do jeito que eu achei que ia pegar. Mas é uma questão minha mesmo, por eu talvez não ter gostado já do livro, da questão do livro, talvez eu tenha influenciado na minha opinião agora, talvez. Mas eu defendo a questão de terem deixado a série mais limpa, porque eu acho que foi pra pegar mesmo a galera mais jovem.
É uma merda que tenha feito isso com o livro, é. Mas eu entendo a decisão. Eu acho que quando você vai adaptar o negócio, tem umas decisões que vão desagradar mesmo o fã, não tem como. E aí eu acho que fazer escolhas. A Taylor, eu acho que participou bastante, pelo que eu entendi. Ela parece que estava bem envolvida. Sim, eu acho que ela era uma das produtoras executivas. Então ela deve ter dito, beleza, cara, eu também concordo. Ela deve ter aceitado, e aí o que a gente vai dizer? Como fã que leu, eu acho que deve ser realmente uma merda, mas fazer o quê, né? Se ela aprovou, pelo que eu vi, apesar das críticas, a série foi bem, ou eu tô errada? Tô maluca? Não sei. Eu vi algumas reclamações. Mais ou menos, eu acho que não vai pra frente, não, muita crítica mesmo, aquela coisa, crítica especializada, eu acho que foi recebida como uma bomba, porque, por exemplo, Isabela Boscov odiou. E ela fez questão de dizer que ela odiou. Eu não vi a crítica da Isabela, ainda tenho que ver. Se a Isabela odiou... Então, daí você tira. Eu não terminei de ver, então eu não posso dar opinião. Eu acho que... Porque, assim, é uma adaptação de um livro, mas a série tem que ser pensada, principalmente pra quem não lê o livro. Ninguém faz série, ninguém adapta série, filme de livro só pros fãs. Isso não existe. A adaptação, ela é pensada muito pra galera que nunca abriu o livro, que não sabia nem que existia um livro daquela série, daquele filme. Então, é compreensível algumas decisões, né? Eu não sei, será que é uma bomba por isso? Porque ficou muito diferente do livro? Ou é uma bomba? Eu não acho que a Isabela leu o livro. Então ela achou uma bomba como série mesmo, como produção original. Sim, então ela reclamou muito da produção, literalmente a produção da série. A produção da série ela achou horrível. Uma coisa que eu tenho que concordar com ela. Uma coisa que eu vi uma reclamação e eu concordo. Uma coisa que eu vi uma reclamação e eu concordo foi a ambientação. Não me pareceu muito o que estava ali nos anos 70. Eu não sei o que estava faltando ali. Eu sei lá, parecia... Eu acho que deve ter faltado budget pra eles, porque será? Figurino, peruca, sabe? Teve umas coisas assim que ficaram bem... sabe? Bem... difíceis, sabe? Bem difíceis. Tinha momentos assim que eu desassociava. Eu digo, a gente tá nos anos 70 aqui? Parecia mais uma festa fantasia, das pessoas fantasiadas dos anos 70, do que realmente na época. Eu sei lá, eu não vivi os anos 70, mas eu já vi outras obras que são dessa época, né? Então, sei lá, eu achei estranho algumas coisas. Eu acho muito, assim... Não tenho como falar da atuação deles, porque eu já vi coisas do Sam Claflin, mas da atriz eu não conhecia ela. Então eu não sei. Mas eu achei alguns textos bem fracos. Eu não sei se são citações diretas do livro, não sei dizer. Não? Eu acho que eu lembro assim. Não, tem trechos do livro, né? Em alguns pontos, mas tirados do momento. Por exemplo, tem uma frase clássica do livro, que inclusive muita gente do fandom usa, que é do depoimento da Daisy. A Daisy, porque o livro ele se passa no presente. Por exemplo, a história acontece nos anos 70, mas nos anos 2010 a Daisy está contando a história junto com o resto da banda. Então a Daisy de 2010 fala... que ela discutiu com o cara por causa dos direitos de uma letra de música, e ele fala pra ela que, por que ela tá irritada? Ela é uma musa. Essa daí. Então ela vira... Esse eu acho que... Essa famosa frase, né? Eu não sou uma musa, eu sou a pessoa, né? Eu não sou a musa de alguém, eu sou o alguém. Fim de história. Então essa frase é bem conhecida do fandom. E aí eles resolveram... Só que, tipo... Tem um peso pra ela ter dito isso em 2010, porque ela já era uma pessoa, uma estrela do rock consagrada. E aí colocam na boca dela com 18, 20 anos pra falar isso. E muda completamente o contexto. Eu achei ruim, esse texto aí eu achei ruim na série. Não foi nem pelo contexto. Foi como foi escrito mesmo, o jeito que ela falou mesmo, eu achei ruim.
A cena até que seria interessante, a cena ali, se ela tivesse falado outra coisa ou de outro jeito, não sei. Eu achei fraquinho essa daí. Tem outra parte que eu não vou lembrar agora. Eu que ia tentaram anotar. entregar o fanservice e foi mal feito. É isso. Faz sentido. Eu ia anotar, mas eu esqueci de anotar outra coisa que eu tinha achado o texto bem ruinzinho. Mas eu não tenho nem como dar nota, porque eu assisti 3 episódios como não leitora, que a intenção seria me pegar para ler, para assistir o resto, não funcionou. Eu não fiquei curiosa para assistir o resto. Eu não comprei a motivação dela, não comprei a motivação lá do Billy, que é para ser protagonista, acho, né? Aparentemente. E nem de ninguém mais ali. Não sei se os personagens são interessantes no livro. Na série eu não achei ninguém ali muito interessante. Enfim, para você que entende. Tá, então vamos ter que fazer 2 formas. Eu vou ter que contar sobre a série e depois sobre o livro. Eu quero saber daqueles. Me conta primeiro desses 2 primeiros episódios que eles dão esse background deles. Tem isso no livro? Não. E aí é que é toda a questão. A forma como eles fizeram. A série, ela se propõe, como a gente comentou ainda agora sobre, né, House of the Dragon. Eles têm que criar um personagem, eles têm que criar induzir a empatia, né, em quem está assistindo. Tem que fazer. Então, eles resolveram fazer um grande mergulho na vida pessoal dos 2 protagonistas, né? No caso, tanto do Billy quanto da Daisy. Uhum. Sim, existe, a banda inteira é protagonista no livro. Pode-se dizer que sim. Porém, a gente sabe que o fio condutor são as vidas tanto do Billy quanto da Daisy, quanto da Camila. E são esses 3 pontos que vão levando a narrativa inteira. Eles vão se entrelaçando e vão levando a história da banda, né? Porque no final das contas, a história do livro é sobre a trajetória da banda. E como a banda e a vida deles não se dissociavam, né? Mas enfim. Então, tipo, não dá pra eles jogarem o Billy direto na tela e dizer, não, esse aqui é o protagonista, você tem que gostar dele porque ele é o protagonista e acabou. Porque, basicamente, o que vai acontecendo nos livros é assim, este é o protagonista, você vai querer ler? Tudo bem, se você não quiser. Mas a gente vai acompanhar até o momento em que a gente vai descobrir porque ele é um babaca. E a mesma coisa acontece com a Daisy. A gente vê ela altamente arrogante, que ela é bastante arrogante. Desde cara, porque todo mundo deixa a bola dela. Não, a Daisy é isso, ela é famosa, ela foi it girl dos anos 70 e não sei o que. E ela tem essa aura putz, eu sempre fui fodona. Então, mas a gente tá lidando com a Daisy no livro, ela é uma senhora de que já passou por várias coisas, ela tem uma história de vida, então você fica se perguntando como foi que ela chegou naquele ponto, nessa tamanha segurança e tudo mais, dessa personalidade. E aí você engata no livro. Então, tipo, no livro você vai pela curiosidade, na série você não tem tempo de criar essa curiosidade, você tem que criar empatia. Então eles resolveram fazer todo um drama familiar da Daisy, aquelas cenas todas sobre a história da Daisy não existem, né? A gente pega ali, a gente sabe que a família dela tem problemas e vai. Deixa eu fazer só um parênteses antes de tu concluir. E por não existir e eles poderem inventar, e eu defendo novamente essa decisão, eu acho que tinha que ser feito, mas eu acho que não ficou bem feito. É porque não teve ritmo, foi muito lento, muito lento. A gente só entende que ela é rica, de família rica, e que os pais dela, assim como todo pai de família rica, quer que o filho continue sendo rico, mas não que vá trabalhar, principalmente com música, mais nos anos 70. E eles ali não apoiam o sonho dela ali, a carreira dela, e é isso. Mas não tem ali uma profundidade, não mostra assim, um ressentimento. Ela tem algum ressentimento por eles? Eu não entendi isso em nenhum momento da história. Tem uma hora lá que ela pergunta pra mãe dela se a mãe dela acha que as músicas dela são boas, e a mãe dela não responde, ali dá meio a entender que não gostou, e aí a mãe dela sai, e fica por isso mesmo, ela vai embora de casa. Mas mais pra frente a gente vê esse conflito todo que ela tem. Na série eles retratam esse conflito todo que eles têm. Então vai, continua. Então,
E aí é que tá, mas aí foi um problema muito grande de ritmo nesses 3 episódios, porque eles resolveram contar pedaço por pedaço, inventar todo um cenário pra poder chegar lá. E eu entendo, é como eu te disse, eu entendo que seja por causa da questão da empatia, que ele queria criar uma empatia, né, com o telespectador e tudo mais. Mas isso transformou a história muito lenta. O ritmo da coisa, quando a coisa realmente pega fogo, é ali no final do 3º episódio pro 4º, que é quando eles vão se juntar pra virar uma banda só. E é aí que realmente vira uma coisa interessante. O que acontece? Eu vou ter que contar a história da série. Eu vou fazer o seguinte: vou contando a história da série e depois a gente chega pras divergências do material original. Pode ir contando o que vai acontecendo ali a partir do 4º episódio, e aí tu vai fazendo um paralelo com o livro, se existir algum, né? Uhum. Não, é porque desde o primeiro já tem um problema. Por exemplo, a gente sabe que os pais da Daisy não se dão muito bem com ela desde que ela era criança. Eles têm a Daisy e, ao mesmo tempo, eles meio que têm a filha porque era um status social ter um filho. Então, ela nasceu ali nos anos 60, 50. Então, tipo, pra formar aquela imagem de família perfeita, eles têm um filho. Então, eles são artistas, eles são pintores, na verdade, os pais dela, né? Artista plástico. E eles têm uma grana muito alta. E aí tem esse parêntese que diz assim, que a Daisy era muito rica e ao mesmo tempo muito solitária. E que os pais pintavam todos os amigos. Eles eram conhecidos por fazerem festas para pintar os amigos deles. Mas eles nunca retrataram a Daisy em nenhuma imagem. Então, tipo, era esse distanciamento, sabe? Ela era tipo um objeto dentro de casa. E ela sempre se sentia sozinha. E aí, nisso dela tava sozinha, ela resolvia fazer caminhadas e tentava fazer amizade com qualquer pessoa. Dizia que ela faz amizade até com carteiro. E aí, um dia, ela resolve ir andando na Sunset Strip e encontra uma dessas festas de tinha, porque é uma parte que a Daisy já, a Taylor Jenkins Reid trabalha muito nos livros dela. É esse imaginário de Hollywood, desse cenário de coisa, o glamour, sabe? A fama. Então, quando ela fala que a Daisy saiu andando pela Sunset Strip e viu as festas, os shows rolando em um dos bares, e aí ela simplesmente disse: não, eu quero entrar, eu vou dar um jeito de entrar. Não interessa que eu tenha 15 anos, eu vou dar um jeito de entrar, e ela entra. E então, tipo, é bem uma coisa assim, sabe? Adolescente negligenciado fazendo merda. Então a gente entende que começa daí, sabe? É aquela famosa coisa de adolescente, sabe? De, meus pais não ligam pra mim, então eu vou fazer merda. Então é basicamente isso. Esse é o impulso da Daisy e a forma como ela entra nesse mundo. Ela entra como grupo. Então tem muito que fala sobre... Novamente, a Taylor trabalha muito esse imaginário no livro, comentando sobre como ela era, mesmo ela sendo menor de idade, ela frequentava as festas, os shows, ela bebia, ela fumava. E ela mentia a idade dela na cara dura e as pessoas fingiam acreditar. E enquanto isso, a gente tem o Billy, que ele basicamente ele ajuda a criar o irmão dele, o Graham, lá em Pittsburgh, na Pensilvânia. O pai dele simplesmente some, né? Acontece uma separação com a mãe deles abrupta e some do mundo e deixa a mãe deles sem nada, mal, ela não consegue mal sustentar a casa, então o Billy trabalha pra ajudar e tudo mais. E a única coisa que ele deixa pra trás é um violão. E o Billy é obcecado pelo violão, então, tipo, ele toca desde que ele era criança, e aí ele divide o violão com um irmão, e aí um dia eles compram um violão pros dois pararem de dividir, e aí começa a se plantar a ideia de que eles vão criar uma banda. E aí a gente tem isso, essa versão do Billy, de que ele sempre esteve no controle porque foi uma necessidade. A gente entende que ele precisava ser uma figura madura para lidar com o tranco. Afinal, a mãe dele estava sozinha, com 2 crianças, então ele abandona o espaço dele de ser criança para ser o responsável pela casa, para ser o homem da casa, né? Aquela coisa bem, sabe, antiga, setentista, que acontece até hoje, né? E aí, quando ele vira pai, ele vira... então, e aí a gente vai escalando as situações. E aí o que acontece? Aí tem a inserção, e é isso que eu reclamo do fato de que a série é muito limpa. Eu até abri aqui no meu livro, na página 17, elas já comentam que todo mundo usava drogas. Tem um trechinho aqui que ela diz assim:
a Simone, né, a amiga da Daisy, ela fala assim: e aliás, todo mundo tomava anfetamina nessa época, até Daisy, com a idade que tinha. Mas se você quisesse ser magra e ter pique para passar a noite toda acordada, precisava tomar alguma coisa, principalmente benzedrina ou bifetamina. E aí a Daisy em seguida já emenda falando: os remédios para emagrecer eram a opção mais fácil. Isso, Era com isso não parece. As cenas dela se drogando, eu acho que ela já tá bem mais velha, né? Exatamente, aí ela continua. Era como se a gente não tivesse escolha, nem parecia que a gente estava se drogando no começo. Com o pó era a mesma coisa. Se alguém oferecia, você mandava uma carreirinha. O pessoal não considerava isso um vício. Não era assim que a coisa era vista. Então, tipo, desde a página 17, é um dos primeiros relatos que tem no livro, sabe? A gente já sente o clima. Todo mundo usava drogas. E não era a partir dos 18 anos, não. Elas estão se drogando desde que elas eram adolescentes. Elas estavam tomando remédio para ficar magra. Porque elas eram grupos, então elas queriam estar bonitas e arrumadinhas para os caras das bandas verem elas e, sabe, se sentirem atraídos, se chamar elas, etc. Enfim, todo aquele imaginário de explica para as pessoas o que é groupie. Ninguém deve saber o que é groupie. Isso é muito antigo. Então, hoje em dia tem as fangirls. Hoje em dia tem fangirls, a Aang, etc. Grupos eram garotas que seguiam bandas famosas. Então, tipo, nos anos... Ali dos anos 50 até os anos 90, as bandas de rock eram muito, muito, muito famosas. Então, os maiores chamarizes eram os caras das bandas, eram os vocalistas, os guitarristas, etc. Principalmente guitarrista e vocalista. Então, se formava toda uma histeria ao redor do cara da banda. E essas garotas, o objetivo delas era namorar, né? Estar em algum... Não namorar necessariamente, mas ter algum tipo de relacionamento com os caras da banda. Então, elas eram chamadas de groupies. E elas não eram fãs, mas ao mesmo tempo o objetivo delas era ser mais do que fãs. Então, a Daisy, ela começa o livro, né? A gente começa a conhecer a Daisy e a Simone nessa posição delas como grupos, né? Andando atrás dos caras e tal, e assistindo o show, com passo e tudo mais assim. E aí é que começa essas diferenças. Em dado momento, né, a gente vai avançando. Esse panorama todo de aprofundar e, ai meu Deus, aconteceu isso. Acontece muito rápido no livro, a gente passa muito rápido pela adolescência deles. A gente vai direto ao ponto, a gente vai direto ao fato de que eles estão trabalhando, cada um vai trabalhar com música de um jeito. Então, a Daisy começa a compor trechos de música, né, enquanto ela tá conversando com esses vários músicos com quem ela sai. E o Billy, por outro lado, sempre esteve envolvido com música, e ele começa a fazer uma bandinha de garagem com o irmão dele, e depois ele vai, e aí são os Dani Brothers, eles tocam em festas de debutante e tudo mais. Então, tipo, é bem rápido, ele já vai pra esse ponto. E aí, a partir daí, a Daisy fica criando as músicas dela, e aí ela tenta uma carreira solo, e isso não aparece na série. Em momento algum aparece a carreira solo dela, e isso me irritou bastante, porque são todos os altos e baixos da carreira solo dela que levam ela. Aquele produtor lá meio que contrata ela ali, entre aspas, pede pra ela fazer, pra ela gravar as músicas, pra ela escrever as músicas, mas aí ele acaba que não aceitando, né? Eu sei lá, não gostando do que ela compôs. Aliás, ele disse que é bom. Ele não gosta do material dela. Ele diz que diz que é bom, mas ela não consegue vender sozinha. E aí ele junta ela com a banda. Então, antes dela juntar com a banda, ela chegou a lançar alguma coisa sozinha. Isso, no livro ela faz um álbum sozinha. Primeiro ela tenta uma carreira solo, tanto que ela só se junta com The Six depois que a carreira solo dela começa a dar muito ruim. Eu acho que eles cortaram porque ficaria muito enrolado. E eles já tinham enrolado muito lá nos 3 primeiros. Exatamente, eles poderiam não ter enrolado e feito a carreira solo dela. Mas enfim, que era muito mais importante. E eu acho também que eles queriam logo juntar eles, porque acho que a galera ia ficar de saco cheio de ficar vendo eles separados. Sim, porque eu acho que as pessoas focam muito no lance do romance entre o Billy e a Daisy. Então eles queriam que pulasse direto pro momento em que eles se conhecem, porque é um momento mágico. Devia ter feito no 2º episódio, então, né? Enfim. E aí acontece isso, né? E aí a gente passa ali no 3º episódio, no 2º episódio, que eles conseguem, né, o contrato. O Billy descobre que vai ser pai, ele casa.
E aí ele não começa a usar drogas no momento em que ele descobre que ele vai ser pai. Ele está usando drogas desde que ele era adolescente também. E isso não é mostrado. E é essa minha raiva. Porque dá a entender. Ele já era alcoólatra. Exatamente. Porque ele vira, como eu falei, ele vira o homem da casa. Ele começa a ter toda essa postura de um homem da casa e todos os problemas. E ele encontra um escapismo bebendo. Então ele bebe desde a adolescência. Assim como a Daisy toma drogas desde a adolescência. O que deu a entender, pelo menos pra mim, foi que quando ele soube que ia ser pai, ele pirou, sei lá, lembrou do pai dele, achou que seria um pai ruim igual o pai dele, e aí começou a beber. Foi isso que eu entendi. Então, ele pira, mas ele já usava drogas. E aí é o que ele já, na verdade, ele não usava drogas, ele já consumia. Ele bebia muito, ele fumava muito, e como é dito no livro, todo mundo nos anos 70 usava, cheirava, etc. Então era muito comum. Mas o fato de que quando ele começa a deslanchar com a carreira, né, antes da Camila dizer pra ele que ela tá grávida, ele já tá usando drogas, direto. Então, e aí ele comenta: a gente tava depois de um show X e ofereceram uma carreira e eu cheirei e foi incrível, e depois ofereceram mais isso e ofereceram heroína e ofereceram... E aí ele vai falando, né, todas as drogas que foram oferecendo, ele foi dizendo sim. E isso foi antes da Camila dizer que ela estava grávida. E na série não, eles retratam como se ele fosse ter um troço a partir do momento que ela diz que ela tá grávida. Então não é assim, na verdade ele já era um usuário, só que a coisa fica completamente fora de controle depois que ela fala que ela tá grávida, porque ele entra em choque, porque ele tinha dito que ele nunca seria pai. E aí, é uma boa troca? É um trecho que... Oi? Mas aí, fica melhor ou pior, assim, eles tendo mudado esse contexto? Eu não gostei. Essa parte eu não gostei. Por isso que eu reclamo que a série é muito limpa, porque, e aí como a gente vai colocar que adolescentes estavam bebendo ou que adolescentes estavam tomando anfetamina? Mas aí eles cortam esse trecho e a gente tem uma perda muito grande no comportamento que explica muita coisa. Que o vício prejudica muitas das decisões que eles tomam durante todo o livro. Não digo que muda o caráter deles, que não muda, não vai mudar. O Billy é escroto, a Daisy é escrota, a Camila é escrota, todo mundo é escroto. Mas tem muito agravante quando eles consomem a droga do jeito que eles consomem, tanto a Daisy quanto o Billy. E eu acho que essa limpeza que eles fizeram prejudica muito a narrativa por causa disso. E aí depois disso, que ele pira por causa do bebê, então ele consome mais drogas, ele trai a Camila, não que ele já não flertasse com muita gente, mas ele começa a atrair ela ativamente. E aí tem essa cena clássica que ele tá traindo ela e ela pega ele quando ele tá grávido. Isso acontece tanto no livro quanto na série. E inclusive é um momento muito turning point no livro, que ela falta passar mal, sabe? Que ela passa muito mal, que ela tá com 8 meses de gravidez. E aí ela dá um ultimato pra ele. Ela diz: você faz o que você quiser, mas a partir do momento em que essa criança nascer, ou você fica com a gente, ou você cai fora e você finge que a gente não existe. A Camila, ela é muito assertiva. E é isso que eu sempre debato, que eu disse que faltou um pouco, talvez, na série, principalmente no final da série, que a Camila é o fio condutor da história. Porque o Billy era um cantorzinho de festa quando ele conhece a Camila. E aí ele resolve que ele vai conquistá-la, porque ele encontra com ela numa festa, e ele escreve uma música pra ela. E aí ela diz: é uma boa música, mas você consegue escrever uma segunda boa música? E aí ele começa a escrever várias músicas para a Camila, que são as músicas boas que ele consegue lançar no primeiro álbum dele. Então, todo o lance que ele fala, é porque o Billy escrevia uma coisa pegada muito Bob Dylan e não sei o que, acontece muito brevemente na adolescência deles. A partir do momento que ele conhece a Camila, ele começa a escrever pra Camila, desesperadamente. E eu acho que eles pularam isso justamente pelo que eu falei, que é o fato de que eles vão trabalhar a atração, né, o triângulo amoroso Billy e Daisy, e aí eles ignoram o fato de que... As pessoas gostam. Uhum. E aí eles ignoram o fato de que o Billy sempre foi apaixonado pela Camila. E isso me pegou muito, muito, muito. E eles resolveram ressuscitar essa história só no último episódio da série. Mas a gente vai chegar lá. E aí depois disso, né, no livro ela tem uma carreira, eles têm uma carreira,
mas chega um ponto em que as coisas não estão bem. A banda que a Daisy tá tocando junto, né? Porque ela lança o primeiro álbum, ela não tem uma banda, ela só é voz e ela não tá cantando as músicas que ela compõe, ela tá cantando cover no livro. E aí, e ela não tá feliz com isso, mas a gravadora não confia nas composições dela solo, porque eles acham que ela ainda tá muito fraca, ela tem muito a amadurecer. E nisso ela vai fazer um show. A banda que era pra cantar com ela não aparece. Dá um ruim danado, ela tem um problema com a banda, com os músicos, o produtor dela, o road dela, e ela brigam, e eles estavam num relacionamento, e aí eles brigam por uma picuinha, que a coisa vai escalando até o momento que ele é bem sacana com ela, e ele leva a banda embora e deixa ela no dia do show sozinha pra se apresentar, só tá ela. E a T6 vai se apresentar nesse dia, né? Ela ia abrir pra T6. E aí ela já ajudou a compor parte da música mais famosa, né? Honeycomb. E aí o Billy vira pra ela e disse: beleza, é o seguinte, a gente faz um voz em violão aqui, você canta algumas de suas músicas e depois a gente sai. E aí ela vai e só de birra ela canta uma música que ela compôs, né? Não os covers que ela deveria cantar. E aí ela toca com voz, é um momento muito mágico, a plateia adora. E aí o produtor, não, o Terry vê e diz assim: eles funcionam bem. E aí ele resolve que eles vão juntar as duas bandas. É a partir dessa apresentação. É um rolê totalmente diferente. Super, 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 super. E aí ele, na série, ela vai compondo, e aí o Ted vai vendo, e aí o Billy com a banda estão lutando para conseguir um espaço, e aí ele tem ele vai para reabilitação, isso acontece também no livro. Ele vai para reabilitação, ao invés de acompanhar o nascimento da filha, e depois que ele sai da reabilitação, ele fica meio assim. Ele não tem todo esse drama de a gravadora não confia mais em você. Não. A gente tem um problema do Billy com ele mesmo, porque quando ele sai da reabilitação, ele diz assim: eu falhei, eu já comecei mal na vida dessa criança como pai, como é que eu vou prestar? Eu tô falhando com a Camila, eu tô falhando com essa criança, eu tô falhando com a banda, eu tô falhando com todo mundo, eu não presto. Então ele entra nessa espiral horrorosa o tempo todo. E até que leva um bom tempo que ele compõe uma primeira música, novamente pra Camila, e aí ele escreve Honeycomb, que é tipo uma promessa pra Camila de que ele cagou tudo, mas agora ele vai começar do zero e ele vai fazer as coisas funcionarem. Então a gente vai ter o primeiro conflito da Daisy com o Billy, porque no livro, né, no original, é uma promessa que ele faz pra Camila, de que eles vão ter uma casa juntos e que vai ser tudo perfeito a partir de agora. E a Daisy diz assim mesmo: não, essa música tá muito sem graça, eu acho que ficaria melhor se a gente colocasse dúvida. Então ela vai mexendo na letra para que fique aquela coisa meio eu queria que as coisas ficassem bem, mas eu não sei se vai. Então, tipo, e isso irrita o Billy profundamente, porque ela tá dizendo que a promessa dele é vazia. E a gente entra em vários dos conflitos que eles vão tendo por causa disso, porque ela vai pegando as letras dele, modificando, e vai trazendo à tona as inseguranças que o Billy sempre teve. E aí acontece, né, que estoura, né? A partir do quarto episódio a gente descobre que a banda estourou por causa dessa música, né? Que eles alteram e gravam duetos, mandam pra rádio, etc. Vira um hit, eles começam aí na série eles se apresentam juntos e começam a se apresentar juntos e tudo mais. Mas no livro é diferente, né? Porque, como eu disse, primeiro que eles só se juntam depois que tudo dá errado. E aí vai tendo essas modificações. A banda estoura, eles resolvem gravar um álbum, né, com os dois, né, Daisy Jones e o The Six. E aí a gente tem todo o conflito, porque o Billy é uma pessoa muito territorialista. Ele não aceita que tenha outra pessoa falando no lugar dele, tomando as rédeas no lugar dele. E a Daisy também é uma pessoa autoritária, porque como todo mundo ignorava ela a vida inteira, então ela aprendeu que ou ela se impunha ou nada acontecia. Então ela tem esse comportamento dela o tempo todo de que ela tá se impondo.
E em Todavia, a gente tem a Camila apoiando a carreira do Billy. Então, tipo, as músicas são escritas para ela interfere dizendo, não, vocês deveriam gravar isso, não, essa música eu acho muito boa, eu acho que vocês deveriam assinar com a gravadora e etc. A gente vê ela fazendo a história acontecer por detrás dos panos, o tempo todo. Então, vai se caminhando, e aí eles resolvem gravar juntos, né? Aí mais adiante na série também acontece a mesma coisa no livro, eles vão gravar juntos. O Billy e a Daisy tem um momento em que eles brigam horrivelmente no estúdio, em que eles não conseguem compor juntos, aí eles saem pra almoçar juntos, então eles têm essa trégua em que eles estão almoçando juntos, e aí eles começam a ter uma primeira conversa, e eles notam que tudo o que o Billy queria era ser um rockstar e ser conhecido pelas músicas dele e fazer o próprio nome. Tudo que a Daisy quer é ser uma rockstar e ser conhecida pelo próprio nome. Então eles se encaixam, então eles se entendem. E ele nota que também ela é dependente de drogas. Ele esconde que ele é dependente de drogas de todo mundo. Então ele vai vendo essas similaridades na personalidade dos dois. E aí eles conseguem sentar e começam a compor juntos. Então eles compõem o álbum inteiro como se fosse uma conversa entre eles. A gente vê isso na série acontecendo e eles vão ficando próximos, amigos, eles vão se entendendo, eles gastam um episódio inteiro, inclusive, nisso, que eu achei muito ruim. Eles poderiam ter feito um pouquinho mais curto, mas tudo bem. Mas, novamente, é um grande problema de ritmo que a série inteira passa. Tem um problema muito sério. Mas assim, nisso tudo que vai rolando, eles vão se apaixonando, eles se apaixonam mesmo? Sim. Tanto no livro como na série, eles se apaixonam durante essas brigas aí, né? Essas brigas, porque é aquilo que a coisa toda pega, né? Eles são pessoas muito parecidas, então é aquela coisa do alma gêmea. Eles são literalmente gêmeos um do outro. Então, os dois são arrogantes, autoritários, eles passam por cima um do outro, eles se acham muito mais espertos do que o outro, eles se acham muito mais competentes do que o outro. Então, essa faísca toda e as similaridades fazem com que eles se sintam atraídos um pelo outro. E essa coisa vai crescendo no decorrer da história, sabe? Então, eles gravar esse álbum, é o Aurora. O Aurora todo, o tema do Aurora é como uma grande carta de pedido de desculpa e promessa do Billy pra Camila. Então, todas as músicas, quando o Billy começa a escrever, ele começa fazendo promessas pra Camila. E todas as músicas que a Daisy começa a escrever, ela começa jogando todas as angústias dela pra fora e reformando as músicas do Billy, falando, tipo, você tá fazendo essa promessa, mas você é capaz de manter essa promessa, sabe? Então, todas as músicas têm esse gostinho. Tanto na série quanto no livro, a gente encontra esses momentos, esses trechos. E a coisa vai escalando. A Daisy, ela, como dito, ela é usuária de drogas desde que ela era muito nova. E a coisa vai piorando, ela vai aumentando esse vício. Tem um momento em que ela literalmente acorda já tomando pílulas. Ela anda com várias no bolso. No decorrer do dia, ela só vai puxando e tomando com uísque. Ela cheira muita cocaína, ela usa muita... Cara, é uma grande lista de drogas que ela vai usando, sabe? Assim, E a gente vai ver só acrescentando. deixa eu te falta perguntar. isso também na série. Uhum. Aquele começo, então, da série não existe no livro, eles colocaram, né? O que mais que não existe no livro que eles colocaram? Não tô falando de mudança, tô falando de totalmente inventado. A relação do Eric com a Camila. A gente... Mais adiante, o baixista da banda, o Eric, no começo da série a gente vê que ele diz: Camila, a gente era da mesma congregação na igreja, e aí a gente se conhece desde criança, e aí ele usa a expressão: todo mundo era apaixonado pela Camila, como não ser apaixonado pela Camila? E aí a gente fica claro que ele sempre foi apaixonado por ela, mesmo ele sendo parte da banda do Billy. No livro, não tem nada a ver. Ele é babaca e ele tá sempre brigando com o Billy porque ele é outro arrogante que não gosta do Billy, tá dando ordens. Ele acha que ele poderia fazer melhor. Então, na série, e aí tem essa ele diferença. descobre que na ele série... gosta, né? Não, na série não só ele descobre, como eles fazem a Camila ter um affair com o Eric. Então... isso também vira literalmente uma briga. Foi inventada essa parte, toda briga, sabe? Que
acaba acontecendo no final da série, porque o Eren já diz assim: ah, eu tô saindo da banda, você me desrespeitou. Isso acontece no livro. Mas aí o Billy fala, não sei o que, começa a dizer que ele é um péssimo músico, ele é um péssimo letrista, ele é péssimo em tudo que se propõe. E aí o Eren vira e diz assim mesmo, mas sabe no que eu não sou péssimo? E joga na cara que ele pegou a Camila. E aí, cara, essa coisa toda, essa briga deles, acaba na série virando uma briga porque o Eren sempre foi apaixonado pela Camila e a Camila escolheu o Billy desde o primeiro momento que ela conheceu o Billy. E isso não existe. A briga no livro é uma picuinha por causa da banda mesmo, em si, do desenvolvimento. Outra coisa que eu vi as pessoas reclamando foi da questão da banda só ter 5 pessoas. Disseram que foi uma mudança que não precisava. Não precisava mesmo. Que parece porque que a banda se chama... Na série o cara vai ser dentista, né? Isso, ele vai ter um trabalho de verdade. Mas assim, no livro, eles têm uma banda, né? A primeira banda, e aí o cara que sai, ele sai dessa primeira banda. Porque ele vai pra guerra, né, nos anos 70. Então tá tendo a guerra, eu acho que é do Vietnã, nessa época. E ele é chamado no exército. E ele vai, se alista e morre. Então isso causa, inclusive, um grande impacto na banda. Porque o Billy fica totalmente transtornado. Ele fica meio... O cara é da nossa idade, o cara morreu. Então isso entra na cabeça dele de uma forma que ele diz que ele precisa entrar pra história de algum jeito, porque ele não quer morrer anônimo, que nem o cara morreu. E aí, na série, eles sempre foram 5 caras. E aí ele diz assim, não, nós somos The Six porque eles contam com a Camila. E só que no livro, não. Eles são realmente 6 na banda. E a Camila é como se ela fosse um 7º membro. Sabe aquela história que tem o 7º membro dos Beatles, o 6º Beatles, né? Sempre diziam isso. Então, no caso, a Camila era o 7º membro dos The Six. E aí, só que na série eles resolveram tirar um cara e explicar que a Camila era um membro honorário da banda, por isso The Six. Enfim, escolhas. Eu disse assim, era só contratar um cara a mais ali, mas pelo visto o orçamento deles era bem curto, então eles resolveram não gastar com cachê. Será que eles cortaram um cara? Será que eles não quiseram realmente deixar essa importância da Camila mais evidente? Porque talvez nem todo mundo visse isso no livro? Ai, cara, eu acho difícil não ver a importância da Camila no livro, porque, como te digo, as coisas vão andando pelas decisões que a Camila toma, sabe? A Camila diz que, eu estou grávida, vamos casar, e o Billy diz assim, não, o Billy vira na hora, não, vamos casar sim. E aí ele casa e toda a situação desenrola, sabe? E aí tem uma hora que ele diz assim, eu vou largar tudo, porque agora eu sou pai, eu vou me comprometer. Ela vira e olha pra ele assim, não, você não vai largar a banda, porque eu vou ser um rockstar. E aí, tipo, ela insiste pra que ele continue sendo um rockstar. Sim, e aí então, o Billy e a Daisy vão se apaixonando, a Camila vai percebendo, todo mundo vai percebendo. Basicamente, mais ou menos, né? Tipo, a banda não percebe, a banda tá imersa nos seus próprios dramas. Tem um drama da Karen com o Graham, que durante a gravação do Aurora eles começam a ter um caso e a Karen acaba ficando grávida, depois ela aborta o filho, e isso acaba encerrando o relacionamento que eles tinham. Contando assim, muito drama. Por cima. Tem muito drama, contando muito por cima. Mas a Camila percebe. Camadas. Que é o marido dela. Mas a Camila percebe que o marido dela. Inclusive, tem todo um trecho que eles vão fazer uma apresentação no SNL, quando o Aurora, né, esse álbum todo sai, e eles fazem as fotos do Aurora, e, tipo, tá um clima, assim, tensaço entre eles, e aí, depois disso, ela vai embora, e ela casa com outro cara que ela conhece do nada numa viagem, e aí o outro cara deixa literalmente ela pra morrer durante uma overdose. E aí eles depois... Nossa, é muita coisa. É bem... Eu não tenho outra expressão, é bem rockstar a parada. Eles se e aí a Camila vai percebendo. Não, no livro ele diz que eles chegam bem próximos, mas eles nunca se pegam. Mas deixa bem evidente que eles só não se pegaram porque eles ficavam com receio de que desse ruim pra eles. Então, tipo... E outra coisa, eu sempre dito durante o livro No sentido, por causa da Camila ou por causa da banda?
Por causa da Camila. Por causa da banda, a gente é muito explorado a relação a Karen com o Graham, porque a Karen sempre bate na tecla de que ninguém pode saber daquele relacionamento porque ela é uma mulher tocando numa banda de rock. E você não encontrava nos anos 70 muitas mulheres sendo roqueiras, então sabe, ela ia sair do status de ela tá por competência, ela tá porque ela tá dando pro outro cara, sabe, ela tá dando pro guitarrista, é por isso que ela tá ali. E aí ela não queria que o relacionamento vazasse. No caso do Billy com a Daisy, fica bem evidente que é o fato de que é aquilo. Billy Dunne faz promessas, então ele vai se agarrar nessa promessa mesmo que ela desgrace a cabeça dele. E ele fez a promessa pra Camila de que ele iria ser um bom pai pra filha deles. Eles têm 3 no final, né, no livro. E aí, durante essa história toda, rola DR entre ele entre o Billy e a Daisy, rola DR do tipo, eles reconhecem que estão apaixonados um pelo outro e conversam sobre isso ou não? Fica sempre só na tensão. Eles entendem que eles estão afim um do outro, isso fica bem evidente. Não tem vários momentos onde eles se beijam na série, não existe no livro. Fica meio dúbio, não tem esse lance todo, né, da promessa, mas como a própria narradora do livro inteiro fala, elas assim, são pessoas dando relatos e eles podem ter sido alterados por eles mesmos para cobrir coisas. Então, é aquela coisa, né, o narrador não confiável, ela deixa bem, bem pontual isso. Que eles são vários narradores não confiáveis. E aí final, que eu vi as pessoas falando que foi diferente. Sim, foi e não foi ao mesmo tempo. E aí tem esse momento todo. Os últimos capítulos são essa situação ficando cada vez mais insalubre. Aliás, o que acontece desse show que a banda acaba? A grande pergunta da sinopse. A grande pergunta da sinopse. É porque a gente chega justamente no momento, nesse dia do show do Chicago, a coisa tá indo ladeira abaixo. Então, na série, a relação da Karen com o Graham desgastou muito depois que ela faz o aborto, porque ele queria que ela tivesse o filho e ficasse com ele, saísse da banda e virasse, sabe, dona de casa. E ela não queria, queria continuar sendo tecladista, ela queria continuar tocando numa banda. No livro, eles têm essa conversa, ela fala pra ele que ela não é isso que ela quer, ela informa a ele antes dela ir fazer o aborto, e ele fica com a esperança de que ela não faça, mas aí acaba tendo a mesma cena que tem na série, que eles entram no elevador, ele olha pra ela, ele meio que pergunta como ela tá, e ela meio que dá a entender que ela tinha acabado de vir da clínica. E aí eles saem, ele para o elevador no meio dos andares, sai andando e não olha mais pra trás. Então, tipo, a partir desse momento eles não se falam mais. E aí tu imagina que clima gostoso que é você tocar numa banda com uma pessoa que você não fala mais. Que ótimo. Então, tá nesse... Que ótimo. O meme vai se criando um clima terrível. Isso, e vai se criando um clima terrível. O Eric tá pelas tampas, ele não suporta mais o Billy. O Billy já passou por cima deles, o Billy já... regravou partes das músicas que ele toca. O Billy já dispensou gravações, composições que o Eric fez. O Billy já pegou o momento dele de tocar no coisa, que é um dos momentos que a Daisy se apresenta, que era pra ela se apresentar sozinha. O Eric ia lá e ia tocar com a Daisy. E aí o Billy vira e diz assim mesmo: não, eu tive uma ideia muito melhor. Ainda fala muito melhor. Pega o violão da mão do Eric e vai embora tocar com a Daisy, porque é o que as pessoas querem. Elas querem ver ele e a Daisy tocando. E o Eric fica putaço com isso. Muito, muito, muito puto. E aí a gente tem no livro também que esse integrante que é cortado da banda, ele tá de saco cheio de ser um integrante da banda, então ele quer sair também. Então, assim, quando vai chegar nesse fatídico show, ele só quer ir pra casa e ele tá cansado. Eles estão fazendo uma lag enorme do show, sabe? Tipo, estão aumentando as datas de show e ele não quer, ele só quer ir pra casa e ficar com a namorada dele. E aí ele resolve sair da banda porque ele quer uma vida normal e não quer ser mais o rockstar. Então, ele já estava determinado a sair da banda mesmo. E aí, na série, eles fazem essa situação de merda. O Billy com a Daisy estão nesse clima. Ela tá se divorciando do maluco que deixou ela pra morrer. Ela tá evidentemente apaixonada pelo Billy. A Camila já sacou. Ele tá na beira de ter uma recaída.
E aí ele fica nessa, então, tipo, ele é muita. Quando começa a vir E muita pressão a na cabeça Camila dele. disso tudo, ela se apaixona pelo outro lá, não? Ela só fica Não, com ele essa por parte ficar. nunca acontece. Ela fica com ele por ficar. Na série ela tem essa cena e depois ela diz pro Eri, ah, isso foi uma coisa, uma vez só que aconteceu, a gente não vai repetir, foi um momento. Não é isso, eu amo o Billy. E aí, e ponto. Na série, já no livro, a gente nunca tem esse momento. Ela simplesmente nunca fica com o Eri. E a gente entende que talvez tenha acontecido alguma coisa num dia que ela diz que ela saiu com uns amigos. Ela não Mas não fica confronta claro. a Daisy em nenhum momento sobre isso. Ela confronta a Daisy no capítulo final. Elas têm uma conversa toda que foi eliminada do livro. Ou eliminada na adaptação. É uma conversa muito boa. É um momento que é literalmente, como eu digo, toda a história se passa por causa das decisões da Camila. Depois desse show de Chicago, ela vira, eu acho que é antes ou depois de Chicago, não lembro se é antes ou depois do show, mas ela simplesmente vira pra Daisy e fala: seguinte, você tá afim dele? Beleza. Ele tá afim de você? Acredito que sim. Mas quer saber de uma coisa? Eu não vou deixar você ficar com ele, porque ele continua sendo meu marido e eu vou lutar por isso. Então, tipo, a Camila se impõe, ela bate de frente com a Daisy. Ela, ah, que bonito, você tá apaixonado pelo meu marido, mas ele continua sendo meu marido, então vaza. E a Daisy entende, né? A Daisy entende que ela tá comprando uma briga que ela não vai conseguir tancar. E que muito dessa briga é porque ela enxergava no Billy tudo que ela queria da vida dela, sabe? Só que, tipo, ela literalmente queria usurpar uma vida que ela não tava tendo, sabe? Então, tipo, é uma conversa bem, bem direta. A Camila fala pra ela, a Camila aconselha ela a ir se tratar das drogas. Ela diz que muito dessa necessidade dela de tanto das drogas, tanto dela se intrometer no relacionamento dela, é porque ela tá machucada por dentro, que há coisas que nenhuma dessas duas situações vão resolver, ela precisa procurar ajuda, etc. Então, tipo, esse confronto todo que elas têm, e é enorme, e é quando a gente é revelado que quem tá fazendo essa entrevista com eles é a filha, né, do Billy, com a Camila, a filha mais velha, a Júlia. E é? Porra, eu não sabia. Um dos plot twists do livro é esse, que ela, porque ela diz assim mesmo, ela vira e diz assim, eu lembro de vocês tendo essa conversa. A Júlia vira e fala no livro, e depois disso aparece ela falando também na série, dizendo, eu lembro quando vocês discutiram, né, no caso do pai com a mãe, que na série eles fizeram a briga entre o Billy com a Daisy, ou o Billy com a Camila, e não a Camila tendo essa conversa séria com a Daisy. E tem a diferença final? também que na série o Billy tem uma recaída. E no livro, que eu acho que é o que move toda essa história, é o Billy nunca ter uma recaída. Então ele se segura muito. E ele não tem uma recaída justamente porque ele começa a pensar na Júlia. Ele diz assim, eu não vou falhar com a minha filha de novo. Então ele resolve tanto fugir do vício, né, da tentação daquele momento, quanto que ele diz, eu não vou continuar nessa carreira de rockstar, porque se eu continuar, eu vou ter uma recaída, eu vou falhar com a minha filha, e aí ele dissolve a banda. E todo mundo já queria dissolver, né, porque tava esse clima terrível. E aí acontece isso, e acontece exatamente, né, cada um vai pra um canto e tudo mais, e aí a gente chega no final. No final, o final mesmo, tem uma mudança, porque eu entendo que tenha tido a mudança de como foi feito, porque na série só se passou 20 anos, no livro se passa 40. Então tem toda a diferença tecnológica. No livro é trocado e-mails entre a Camila e as filhas dela. Na série ela filma, né? A Júlia, só tem a Júlia, no caso. A Júlia filma o depoimento dela, né? A Camila morre, a Camila adquire um câncer. Eu não lembro qual tipo de câncer, mas a Camila adquire um câncer. E a Camila tá morrendo. Então a Júlia grava todos os depoimentos da mãe dela, antes da mãe dela morrer. E ela começa a fazer esse documentário sobre o T6. Né? Uma forma de imortalizar tanto a mãe dela quanto a banda do pai dela, que ela sempre ouviu falar. E aí ela vai fazendo toda coisa, né? Aparece o depoimento do Billy contando, né, toda a história no final, e ele diz que ele sempre amou a Camila, era o amor da vida dele, etc. E aí é isso que me pega muito, porque
sempre batem no relacionamento dele com a Daisy. E aí, de repente, do nada, no último episódio, eles resolvem lembrar que o Billy é apaixonado pela Camila e sempre foi. No livro a gente sabe que ele sempre foi, que é muito evidente. Um cara não escreve 2 ou 3 álbuns sobre a mesma pessoa se ele não tá apaixonado por ela. Na série eles dão a entender que ele se apaixona pela Daisy e deixa de gostar da Camila, é isso? Isso, ele dá a entender que ele fica mega dividido e que... Sim, ele fica mega dividido no livro, mas, tipo, a forma como é tratada, de que ele, literalmente, ele tem uma cena da série que ele começa a agarrar a Daisy e diz assim, a Camila me deixou, então eu vou ficar com você. E isso não acontece, porque ele é totalmente desesperado, sabe? Se a Camila dissesse que ela iria embora, ele já estaria abandonando a banda muito antes, sabe? Ele não abandonou tudo pra ficar com você. Então, tipo, não tem isso, tem essas diferenças, sabe? E aí tem a fatídica última cena, que é o momento que a Camila, no livro, é um e-mail que a Camila manda, né, para as filhas dela, que diz uma última coisa antes de eu ir. Quando eu morrer, esperem um tempo apropriado pro pai de vocês e falem para ele procurar a Daisy Jones. Eu tenho o número dela anotado numa agenda, tá em tal lugar. E diga que eles precisam se reencontrar porque eles ainda me devem pelo menos uma música juntos. E aí acaba literalmente essa última página do livro. E aí eles resolveram recriar, né, como é tratado nos anos 90 na série. Então eles fazem com que a Camila diga isso num depoimento de vídeo. Ela tá falando com a Julia. Então na série ela ainda não morreu, né? Não, na série ela morre. Na série ela morre. Como te disse, a Julia grava todo... Ela continua... Eles não alteram. Ela continua morrendo. Ela morre no livro e ela morre na série. Então, tipo... Só que a forma com que a gente descobre e como ela transmite o recado de que ela gostaria que o Billy fosse atrás da Daisy depois de um tempo, pra eles terem uma conversa... Porque eles nunca conversam sobre os sentimentos que eles tiveram pelo outro. Fica sempre nesse clima, né? Esse clima gostoso. Ele com ciúmes, ele compondo músicas pra Daisy, né? Ele começa a compor as músicas pra Daisy. Um climão que acontece quando eles estão no palco, que eles quase se beijam várias vezes. Mas eles nunca falam que eles estão apaixonados um pelo outro, né? Que eles são atraídos, pelo menos, um pelo outro. E ele nunca fala. Então, ela diz assim, quando eu me for... dá um tempo pro seu pai e diz pra ele finalmente ter essa conversa com a Daisy e diz que eles me devem pelo menos uma música. E aí, deveria encerrar aí? Deveria. Mas eles pegam e fazem um momento em que o Billy vai na porta da Daisy e bate, e aí literalmente termina nessa cena. Eu achei mega desnecessário? Achei. Mas, não é. Pra mim, eu acho que sempre iria acontecer isso. Eu sempre acreditei que, por causa da Camila, ele iria atrás da Daisy e iria dizer, vamos compor essa última música pra ela. Então eu acho que, tipo, faz sentido ele ir atrás da Daisy, só que a forma como foi feita ficou muito estranha na série. Porque eles acaba bem Hollywood, sabe aquela cena, tipo, ela abre a porta, sorri, e aí corta, assim, o frame e aparece o Billy sorrindo pra ela de volta, e aí fica tudo preto e acaba a série. Faz sentido. Então ficou bem... Faz sentido que o final seja mais, assim, Hollywood, como eu achei do que no livro. No livro é um livro. Mas numa série... Eles quiseram transmitir, sabe? Uma série faz sentido que fique mais romântico, mais esperançoso. Tipo, é bem esperançoso. Tipo, diz que depois de 20 anos ele foi atrás dela e agora ele vai dar a entender que eles vão viver esse romance todo deles. No livro, não. Dá a entender que ele amava muito a Camila, que ele teve essa atração pela Daisy, mas que ele não ia dar liga eles serem um casal juntos, porque afinal das contas todas, o que atraía eles dois era que eles eram completamente desajustados. E naquele momento da vida deles, eles já estão ajustados, então, tipo, não ia dar. Então, muito provavelmente, eles iriam escrever uma música juntos. Eu acredito completamente que eles iriam, com certeza, se reunir para escrever essa música juntos. E só, ia terminar nisso. Eles iam finalmente falar sobre o que eles sentiam pelo outro, porque eles nunca falaram. E iriam compor essa música depois pra Camila, e só. Mas aí, na série, dá a entender que talvez eles fossem ter algum tipo de relacionamento. Então, fica meio dúbio, fica nesse clima, assim, por algo. Mas é isso.
Enfim, então você não gostou. Enfim, a minha. Então, não, mas aí é que a gente vai chegar que a diferença entre Casa do Dragão e a diferença da Daisy Jones. A essência permanece, sabe? Porque a gente vê muita adaptação principalmente assim, em formato de minissérie, que eles mudam tudo. Teve aquele filme recente do Amor Gelado, que todo mundo diz que só pegaram os nomes e o resto da história inventaram em cima, sabe? Mas que não. Aqui os pontos principais da timeline, eles se conhecem, eles têm a banda, eles são obrigados a criar uma música juntos. Dá certo, eles gravam um álbum inteiro juntos, eles se apaixonam durante a gravação do álbum. A Camila manda dar um ultimato nele, ou ela, ou eu. Ele acaba com a banda pra ficar com a Camila. A Daisy vai embora se tratar. A Camila morre, anos depois, ela manda eles dois. Quando ela morre, ela diz que eles deveriam gravar uma música juntos. Acaba o livro. Então, e acaba a história. Então, esses pontos principais da história continuam. Então, acho que por causa disso, eu acredito que foi uma boa adaptação. Não foi uma adaptação excelente, maravilhosa, ótima, tudo de bom. Mudaram muita coisa que eu achei que não era necessário, acrescentaram coisas que eu não achava, não tinha necessidade de colocar. Cortaram trechos que eu acho que explicaria muito mais o comportamento e o modo deles de pensar, o modo deles de agirem. Por isso eu sou muito contra o fato de que a série foi 14 anos e não 18 anos, como ela deveria ser. Mas é isso, eu acho que ela foi uma adaptação, inclusive, melhor do que Casa do Dragão. Eu acho que numa escala de 1 a 10, ela foi 7. De 7 para 8, sem brincadeira. É uma nota boa. E eu tenho que dar um crédito muito grande para as músicas, porque isso é dito pela Taylor Jenkins Reid desde o começo da série, quando ela diz assim, a gente vai gravar a série, mas as letras não vão ser iguais às letras do livro, porque eu sou escritora, não sou compositora, mas a turma que está trabalhando por trás dessas letras, eles estão se preocupando em fazer casar. E realmente, assim como no livro, as letras se conversam com o que está acontecendo no momento, né? Por exemplo, tem uma letra de uma música que o Billy compõe a partir do momento que a Daisy tá loucaça, drogada, e ela tá como se ela fosse um ser acima de todos, sabe? Então, ele vai e escreve, descrevendo como é a sensação de assistir uma pessoa nesse estado de drogas. E ele vai lá e escreve na série também, tem essa cena, mas a forma como ela se insere e tudo mais, sabe? É outra forma, e a letra da música conversa com a cena que foi criada na série. Então, essa parte que também cuida muito desse aspecto, sabe? Da costura, sabe? Da influência da música na vida deles, assim como a influência da vida deles na música. Então, isso foi bem traduzido, bem legal. Então essa parte ficou bem feita. Então funcionou como para os série, fãs. Para os fãs, vamos dizer assim. Não funcionou 100% para os fãs, porque, como eu disse, tem muito fã que tá muito mais pistola do que eu por muita coisa. Mas eu digo assim, se a pessoa só vê a série, ela consegue, mesmo com esse ritmo muito arrastado, ela consegue encontrar uma história legal para acompanhar e ok. Mas quem lê o livro, sabe, vai encontrar uma história nova, sabe, sobre a adaptação dos personagens que ela já conhece. Então, vale, pra assistir, assim, sabe? Vai com o coração aberto pra dizer, ok, vou mudar algumas coisas, vai ser um entretenimento. Podia ser ruim? Podia. Mas é isso. Podia ser um terror. Eu acho que podia ser bem, bem, bem pior. Podia ser, mas podia ser melhor também. Poderia ter sido bem melhor. Poderiam ter tido um orçamentozinho melhor pra fazer muita coisa, principalmente cinema. Talvez ela devesse ter vendido pra HBO também, essa. Poderia ter vendido pra HBO, com certeza. A conclusão de hoje é que se você achou Daisy Jones ruim, Evelyn Hugo vai ser muito pior, porque é da Netflix. Mas vamos acreditar, vamos ter fé. Se você tá triste com um baixo orçamento da série, como eu fiquei, espera, porque Malibu Renasce é pra uma produtora bem menor ainda, então você já vai ficando triste desde aí, viu? Pior é que você já pode se preparar. A Evelyn Hugo vai passando, tem muita passagem de tempo, né? É bem mais orçamento pra figurinha. Evelyn Hugo
Evelyn Hugo começa nos anos 50 e vai até os anos 2000, né? Então, são 50 anos de história. Enfim, vai ser difícil. É isso. É isso. A conclusão que a gente chega é que a adaptação nunca vai agradar todo mundo mesmo. Sim. Os Principalmente se for o seu livro favorito, como é o meu caso. Aí é pior ainda. Sempre vai ter uma reclamação a ser feita, sempre vai ter uma coisa que alguém vai dizer que não gostou. Enfim, não tenho o que fazer. Eu ouvi falar que vão fazer a segunda temporada, ou é maluquice das pessoas? Não sei. Assim, a Taylor Jenkins Reid nunca quis, ela sempre quis escrever 4 livros, e ela escreveu esses 4 livros, fechou, tanto que ela disse que Carrie Soto era o último livro da história toda. E agora ela tava falando quanto a série, ela disse assim mesmo: tem me perguntado, eu tenho pensado no que poderia acontecer, o que poderia ter de extra. Eu acho que talvez ela vá comentar conteúdo extra, mas eu não acho que ela vá fazer uma segunda temporada, até porque, como eu disse, o livro termina exatamente nesse trecho em que termina a série. A série só acrescentou uma cena a mais. Então eu acho que não tem mais nada pra ser contado. Enfim, então gente. É isso. É isso, gente. Se você assistiu, deixa aí a sua opinião de o que você achou. Se você achou ruim, se você achou bom, se você leu o livro. Diga aí, né, as suas opiniões. Também você pode falar sobre a Casa do Dragão, se você ainda lembrar do que aconteceu na série. Já tem alguns meses. Pode comentar aí também nas nossas redes sociais. Diga se você gostou ou não. Esse episódio ficou um pouco longo. Não tenho o que dizer, não vou. Não tem como. Desculpa, mas a gente tinha que comentar com profundidade, porque tem muita coisa. Já faz São séries que acontecem muita coisa. Já faz o tempo que eu queria falar sobre a Casa do Dragão e a gente não tinha tido oportunidade, porque foi a época que, né, a gente deu a pausa. Mas enfim, comentem aí o que vocês acharam. Não esqueça de curtir, deixar like onde quer que você esteja ouvindo. E ative a notificação para receber os próximos episódios. E é isso, gente. Muito obrigada por nos acompanharem nesse episódio gigante. E a gente se vê semana que vem. Até mais, gente. Tchau. Tchau, gente.